Fala, meus queridos alunos e alunas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Daniel, o seu professor de português. Galera, neste vídeo eu vou fazer a correção do PET complementar volume 3, na verdade, atividades aí complementares, tá? Do PET volume 3 que alguns alunos estavam me pedindo. Bacana, meus queridos? Então, antes de continuarmos aqui, antes de darmos início, né, peço àqueles que ainda não se inscreveram no canal, inscreva-se no canal, né, possa crescer, deixe aí seu comentário, seu like, né, compartilhe o vídeo, ative o sininho também, tá bom? Aqueles que já são inscritos, meu muito obrigado mesmo de coração. Então vamos nessa. Eu trouxe aqui para vocês, né, uma atividade, certo? Complementando aí aquilo que vocês já viram ali também no PET volume 3, né? As questões aqui são basicamente são baseadas, né, nos conteúdos que vocês já viram, beleza? Então nós temos aqui questão de interpretação de texto e temos muitas questões voltadas aí também para gramática, né? Que nesse PET trabalhou-se um pouco mais aí as questões gramaticais, né? Os períodos, né? Os termos da oração, né? A concordância também, concordância verbal, concordância nominal. Mas sem mais delongas, vamos lá, né? Leia o trecho do romance de José Veiga a seguir para responder as questões propostas. Então, aqui no primeiro momento, nós temos um textinho bem pequeno, bem curto, né? Diz o seguinte, ó: de repente, os muros, esses muros, da noite para o dia, eles brotaram assim restos, curvos, quebrados, descendo, subindo, dividindo as ruas ao meio, conforme o traçado, separando amigos, tapando vistas, escurecendo, abafando. Até hoje, não sabemos se eles foram construídos aí mesmo, nos lugares, ou trazidos de longe, já prontos e fincados aí. No princípio, quebrávamos a cabeça para achar o caminho de uma rua à rua seguinte, e pensávamos que não íamos nos acostumar. Hoje podemos transitar por toda parte, até de olhos fechados, como se os muros não existissem. Sombras de Reis Barbudos, Rio de Janeiro, 1989. Na verdade, isso aqui é um trechinho, né, de um romance, né, de um livro aí, desse autor, né, e está falando aqui sobre uma mudança repentina que houve aí na cidade, né, a chegada de uma fábrica, a chegada aí de indústrias, chegada de tecnologias numa cidade que era considerada pacata. Beleza, meus queridos? Então, na questão 1, a gente já tem uma questão voltada para esse assunto. Olha só, a ideia de que a transformação da cidade foi rápida e inesperada não está presente em apenas... Então, eu quero aqui aquela alternativa que não demonstra a rapidez, né? Que não demonstra a velocidade, né? Com que a cidade foi transformada aí, tá? Então, na letra A, nós temos aqui, de repente. Essa expressãozinha, de repente, não traz essa ideia para nós de rapidez? Traz sim. Então, ela não é a que vai ser marcada aqui, porque de repente traz essa ideia, né? De velocidade, né? De coisa que foi aí inesperada. Da noite para o dia também traz essa ideia, né, de algo que foi rápido. Brotaram, sim, também, né? Brotar tem a ver aí com surgir, né, de forma inesperada, certo? Então brotar também, né, no caso aqui brotaram, também traz essa ideia de transformação rápida da cidade. Beleza? Agora, no princípio não traz essa ideia de rapidez. No princípio tem a ver com início. Lá no início, né? Olha, no início quebrávamos a cabeça. Não traz para nós essa ideia de que algo aconteceu repentinamente. Então a única aqui, a que vai ser marcada, que não traz essa ideia de rapidez, né? De algo inesperado, é a letra D, tá bom? D aqui de dado. Vamos então para a nossa questão número 2. No trecho, hoje podemos transitar por toda parte, até de olhos fechados. Olha só, a fala do narrador denuncia o que aqui? Dentre essas 4 alternativas, né, quando ele diz que hoje podemos transitar por toda parte, até de olhos fechados, né? Olha só, lá no início eles
tinham medo, pensaram que não iam conseguir, que não iam se conformar com essa velocidade toda. E aqui, né, o autor, o narrador já está dizendo que hoje eles podem transitar por toda parte, é como se aquilo fizesse parte da vida deles já estão muito habituados, beleza? Então a letra A diz o seguinte: o modo como o cidadão se habitua facilmente à intervenção agressiva no espaço urbano e à discriminação social, é isso que o narrador denuncia? Sim, o narrador vai denunciar, né, essa facilidade com que as pessoas se habituam facilmente, né? Nós nos acostumamos muito facilmente às transformações, a gente acostuma, né, com a violência, a gente acostuma com a morte, né? Lá no início, por exemplo, da pandemia, a gente se assustava, né, com aquele número de mortos. Então, com o tempo, a gente foi se habituando, as pessoas foram meio que perdendo o medo. Então, aqui o narrador também denuncia esse modo com que a gente se habitua facilmente, né, a essas tragédias mesmo, a essas mudanças também, tá? A mudança ambiental, a mudança climática, né? Então aqui ele está denunciando essa forma com que o cidadão, as pessoas se habituaram tão facilmente a essa intervenção agressiva, a essa chegada rápida, né? A essa intervenção dentro da cidade ali, com a chegada de fábricas, né? A chegada ali de indústrias, beleza? Então a letra A é a que vai ser marcada, mas nós vamos ler aqui, né, as outras alternativas, para a gente certificar de que elas não são as corretas. Olha só, a dificuldade de adaptação do ser humano ao meio em que vive, ele denuncia isso? A dificuldade? Não, né? Ele denuncia a facilidade, beleza? A forma de construção nas cidades? Não, ele não está denunciando a forma de construção nas cidades, né? Porque não são todas as cidades, né, que recebem esse tipo de construção, por exemplo. Tá? A letra D, a intervenção urbana, mesmo que não interfira na vida dos cidadãos, ele denuncia a intervenção urbana? Não, né? A intervenção aqui, né, aconteceu na cidade, é uma intervenção agressiva ali, uma chegada de fábrica, né, de mudanças, né, mas interferiu sim na vida dos cidadãos, né? Então ele não diz que não interferiu, interferiu sim, as pessoas elas ficaram separadas, né? Elas, vamos dizer assim, houve uma divisão ali, né? Muros, as pessoas ficaram mais isoladas, beleza, meus queridos? Então aqui é a letra A mesmo a ser marcada. A questão 3, o sujeito da oração. Da noite para o dia eles brotaram assim, restos, curvos, quebrados, descendo, subindo, dividindo as ruas ao meio, conforme o traçado, separando amigos, tapando vistas, escurecendo, abafando. Olha, eu quero saber qual é o sujeito dessa oração, né, desse período todo aqui, né? Olha só, o sujeito de tudo isso aqui, né, é aquele ser de quem a gente está declarando algo, né? Eu fiz uma declaração a respeito de quem? Eu estou comentando a respeito de quem, né? Quem foi que veio subindo, né? Que brotou, que veio dividindo as ruas ao meio, né? Que veio separando amigos. Eu estou falando de quem, né? Neste caso, dentro dessa oração, né? Quando eu pergunto quem foi que brotaram assim, né? Quem foi que chegou quebrado assim, ou subindo, dividindo? Eu estou falando de quem? Deles, né? Eles, né? Neste caso aqui, é lógico que você pode pensar, professor, o senhor está falando aí dos muros, né? Sim, mas aqui, né, não há explicitamente o nome muros. O nome muros está sendo substituído pelo pronome eles. Bacana? Então, nesse caso, né, o sujeito desses verbos aqui, dessa oração toda aqui, eu estou falando de eles, tá? Deles, os muros. Então a letra C marcada é a letra C. Ah, não estou falando da noite, não estou falando do dia, não estou falando do traçado. Beleza? Estou falando dos muros aqui, representado substituído, né, pelo pronome eles. Bacana? Vamos então aqui para a nossa questão 4. Na oração,
No princípio, quebrávamos a cabeça para achar o caminho de uma rua à rua seguinte. E pensávamos que não íamos nos acostumar. Agora, o tipo de sujeito referente aos verbos quebrar e pensar é classificado em... Olha só, neste caso nós temos procurando aqui agora o tipo, a classificação do sujeito, né? Desses verbos aqui. Quebrávamos e pensávamos. Olha, no princípio quebrávamos a cabeça. Nós não temos aqui claramente, né, explicitamente o sujeito, mas é possível saber, né, de quem eu estou falando a partir do verbo, tá? A partir do verbo quebrávamos, quem quebrávamos? Nós. Quem pensávamos? Nós. A terminação aqui desse verbo indica pra gente que se trata da primeira pessoa do plural, né? Plural de eu, nós. Tá? Só que como não está aqui explícito, a gente vai chamar de um sujeito do tipo desinencial, porque é a desinência, tá? A desinência aqui, ó, essa terminaçãozinha, tá? Do verbo é que vai fazer, né? Que traz essa, indica para nós que sujeito é esse, tá? Então, a partir da desinência do verbo, eu sei o sujeito, né? Ali daquele verbo. Bacana? Então, o sujeito é chamado de sujeito desinencial por isso, porque a partir da terminação, a partir da desinência do verbo, eu sei quem é o sujeito. Não é um sujeito indeterminado, né? Porque o sujeito indeterminado tem que estar na terceira pessoa do plural, ou então ali na terceira pessoa do singular, né? Acompanhado do pronome se. Não é o caso aqui, tá? Não é um sujeito simples, né? Porque não tem ali um núcleo, ele não está explícito. E também não é um sujeito composto, porque não tenho aqui dois núcleos. Bacana? Então, desconsidere essa letra D aqui, tá bom, pessoal? Aqui houve um errinho de digitação, que acabou ficando duas letras aqui, tá? Mas é só uma letra só. Beleza? Então, a letra C marcada, letra A. Vamos então à questão número 5. No seguinte trecho, hoje podemos transitar por toda parte. Temos um tipo de predicado classificado como, olha só, aqui nesse caso, nós temos novamente um tipo de sujeito, né, que é um sujeito desinencial, né, a partir do verbo poder aqui, podemos, tá? Então, a partir do verbo podemos, eu tenho aqui, né, o meu sujeito, que é um sujeito desinencial, a gente também chama de sujeito oculto, tá? Então, mas aqui não aparece o sujeito. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho apenas um predicado, né? Isso aqui tudo é o meu predicado, ó. Isso tudo aqui é o meu predicado, beleza? Agora, eu quero saber que tipo de predicado é esse, né? É um predicado verbal? É um predicado nominal? É um predicado verbo nominal? Ou é um predicado inexistente? No primeiro momento, vocês já devem ter consciência, né, de que não existe tipo de predicado classificado como inexistente. Existe sujeito inexistente, mas predicado não. Beleza? Então vamos ver aqui, já que eu eliminei a letra D, qual dessas três restantes, né, vai ser aqui a nossa alternativa. É um predicado verbal? O que é um tipo de predicado verbal? É aquele predicado, né, que gira, o núcleo dele gira em torno de um verbo, geralmente um verbo de ação, né? Então, qual é o verbo aqui desse predicado? Nós temos, na verdade, uma locução verbal, né? Podemos, né, o verbo aqui poder e transitar. Então eu tenho aqui uma locução verbal, tá? Que é quando eu tenho dois verbos com valor de um só, certo? Então, locução verbal é uma locução verbal que denota, traz para mim uma ação? Sim, né? Poder transitar, né? Olha só, tem uma ideia aqui de movimentação, de ação de alguém. Então, neste caso, eu tenho aqui uma locução verbal, né? Um verbo de ação, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui, né, indica ação. Se está indicando ação, eu tenho aqui que é um predicado verbal, tá bom? Ação, então é um predicado verbal, neste caso aqui. Ah, não é um predicado nominal, por quê, professor? Porque no predicado nominal, geralmente eu tenho um verbo de ligação, né? Eu não tenho uma ação de um sujeito, os verbos não trazem essa noção de ação, os verbos estão ali simplesmente para ligar um sujeito a um estado, a uma característica dele, tá? A um predicativo que a gente chama, beleza? Então aqui neste caso nós temos um tipo de predicado chamado de predicado verbal.
Bacana? E no predicado verbo nominal é quando eu tenho uma noção de ação e uma noção de estado, né, ao mesmo tempo aí referindo-se a um sujeito. Bacana, meus queridos? Então, a questão número 5 está aí, predicado verbal. Questão 6 agora, a respeito das figuras de linguagem, né, que vocês também estudaram. As figuras de linguagem são um importante recurso que utilizamos para dar maior expressividade ao nosso texto, né, seja ele oral ou escrito. Identifique a figura de linguagem da seguinte frase: da noite para o dia eles brotaram, né? Então aqui já está a resposta para vocês, né? Da noite para o dia eles brotaram. Olha só, presta atenção nessa palavra aqui, nesse verbo brotar, né? O verbo brotar, aqui ele adquiriu um novo sentido. Não é um sentido, vamos dizer assim, literal, real, daquilo que a gente encontra ali no dicionário. Então, a partir desse momento, nós temos aqui uma metáfora, né? Quem que brotou, né? O muro, né? Na verdade, quem brotaram? Eles quem? Os muros brotaram. Então, observe que brotar, né, tem um sentido aqui, né, de surgir, né, de aparecer repentinamente. Não é o mesmo sentido que o brotar de uma planta, né, que nasce ali. Bacana? Então, isso aqui é uma metáfora, né, porque utilizou-se o verbo brotar aí com um sentido diferente do seu habitual, tá bom? O sentido aqui é um sentido figurado. Questão 7. Releia o seguinte trecho. Até hoje, não sabemos se eles foram construídos aí mesmo, nos lugares, ou trazidos de longe, já prontos e fincados aí. Neste trecho, o verbo trazidos está conjugado na terceira pessoa do plural para concordar com. Olha, vamos ver aqui, o verbo trazidos, tá? O verbo trazidos está conjugado na terceira pessoa do plural, né? Eles foram trazidos, neste caso. Bacana? Atente-se para isso, né? O verbo trazer, muita gente fala trago, né? Eles foram trago, né? Eu havia trago. Tá errado. De acordo com a norma culta, o verbo trazer deve ser escrito dessa forma aqui, trazidos, tá bom? Então vamos lá? Dito isso, olha só. Trazidos, neste caso aqui, está concordando, né, com quem? Houve essa concordância aqui com quem? Tá? Com nós? Não, né? Com muros? Não. Está se referindo a eles, né? Eles foram construídos aí. Olha só, está se referindo a eles, tá bom? Então, neste caso aqui, a letra C. Poderíamos pensar que seriam muros, já que estou falando de muros, poderia até pensar assim, mas a gente está falando nesse trecho aqui, tá bom? Nesse trecho aqui, o que está explícito é o sujeito eles. Então, eles aqui é o sujeito, né? Que faz a concordância aí com esse verbo trazer aqui, beleza? Não é construídos também, tá? E a número 8. No trecho, hoje podemos transitar por toda parte até de olhos fechados. Sobre o processo de concordância que ocorre entre os termos olhos e fechados, é correto que se afirma em. Vamos ver aqui, né? A concordância verbal, a concordância nominal, a concordância verbal, a concordância nominal. No primeiro momento, já vamos pensando da seguinte forma. Olhos fechados, né? A gente está falando aqui de concordância verbal? Não. Concordância verbal é quando eu trabalho com concordância de um sujeito com o verbo, tá? Neste caso, nós estamos falando de nomes, né? Estou falando aqui de olhos e de fechados, tá bom? Embora eu possa até pensar, professor, mas fechado não é um verbo? Depende, tá? Neste caso aqui, é um verbo que está numa forma nominal, ele toma forma de um nome, tá? Então eu chamo isso aqui de adjetivo, beleza? Então é a mesma coisa de falar casa aberta, né? Casa pintada, mulher vestida, tá bom? Então eu estou falando de um nome e de um adjetivo. Acho que eu já até dei a resposta para vocês, né? Então, pessoal, aqui não há concordância verbal. Então vamos esquecer as alternativas que trazem para nós
concordância verbal. Vamos trabalhar só com as que trazem aí a noção de concordância nominal. Olha só, a letra B, a concordância nominal, pois o substantivo concorda com o adjetivo. Qual é o substantivo? Olhos, tá? Olhos é o meu substantivo. Olha só, substantivo, né? É um nome de alguma coisa, não é isso? Um substantivo. E fechados é o que? O meu adjetivo, tá bom? Então, aqui é o meu adjetivo e aqui é o meu substantivo. Então, houve a concordância aqui entre substantivo e adjetivo. A letra D, a concordância nominal, pois o pronome concorda com o substantivo. Que pronome? Não há pronome aqui, beleza? Há, na verdade, adjetivo, né? E substantivo. Bacana? Vamos então para a questão 9. As vírgulas servem para enumerar, numa sequência, termos de mesma função sintática, isolar determinados elementos, como aposto, vocativo, termos repetidos, adjunto adverbial, deslocado, sua posição habitual, para separar nome de lugar, em datas e endereços, para indicar a supressão do verbo, para separar as palavras, né, ou expressões explicativas. Com base nisso, explique o uso da vírgula no seguinte trecho. Da noite para o dia, eles brotaram assim, restos, curvos, quebrados, descendo, subindo, dividindo as ruas ao meio, conforme o traçado, separando amigos, tapando vistas, escurecendo, abafando. Eu quero, na verdade, aqui, né, a explicação do uso da vírgula, na verdade, né, das vírgulas nesses aqui, separando essas palavras aqui, né, essas expressões. Bacana? Então, pessoal, aqui tem a resposta, né? A vírgula, nesse caso, foi utilizada para enumerar, né, numa sequência, termos de mesma função sintática. O que é a mesma função sintática? É quando os nomes eles exercem o mesmo papel, né? Neste caso, esses termos aqui, ó, restos, curvos, quebrados, descendo, subindo, dividindo as ruas ao meio, conforme o traçado, separando os amigos, tapando vistas, escurecendo, abafando. Tudo isso aí, né, essas palavrinhas, essas expressões, elas funcionam como adjuntos adverbiais, de modo, elas exprimem a maneira como esses muros foram surgindo, como eles foram aparecendo ali, tá bom? Então, indicando para a gente a maneira. Então, por isso que há, na verdade, a necessidade de haver essa separação, né, dessa sequência aí de palavras que tem a mesma função sintática, tá? Então, para não ficar bagunçado, né, houve essa separação aí, né, através das vírgulas. Bacana? Vamos aqui para a nossa última questão, a questão 10. A questão 10. Assinale, na verdade aqui houve um outro errinho de digitação, né? Desconsidere esse A aqui, esse Azinho minúsculo, na verdade deveria começar com esse A aqui, né? Então desconsidere isso aqui, tá bom? Assinale a única alternativa em que o uso ou a mudança de posição da vírgula não alterou o sentido da frase. É aquilo que vocês também já viram lá no PET 3, né? A depender da frase, a depender do local onde eu coloco a vírgula, a minha frase muda totalmente de sentido, bom? Então, vamos ver aqui quando foi, em qual alternativa não houve essa alteração de sentido. Por quê? Em algumas frases, o uso da vírgula é facultativo, você pode utilizar ou não, não vai mudar ali o sentido, mas em outros casos, sim. Vamos ver aqui. Os alunos chegaram, mas cedo foram embora. Os alunos chegaram cedo, mas foram embora. Houve mudança? Houve, sim. Aqui está dizendo que os alunos chegaram, né? E eles foram embora cedo, certo? Já na outra frase diz que eles chegaram cedo, né? Mas foram embora, beleza? Enquanto aqui eles chegaram e eles foram embora cedo. Aqui eles chegaram cedo, depois foram embora. Então há mudança, sim, de sentido aqui. A letra B. Aquele professor não avaliou o aluno. Uma coisa. Aquele professor não avaliou o aluno. Olha só. Aqui eu estou dizendo que o professor não avaliou o aluno. Já nessa outra frase aqui, o professor foi avaliado por um aluno. Certo? Olha só. Aquele professor não. Né? É como se o aluno tivesse negado. Não quero aquele professor não. Beleza? Bem diferente aqui dessa frase, ó, aquele professor não avaliou o aluno, muito diferente, né? Observe que apenas utilizei a vírgula aqui, beleza? Observe como que muda completamente o sentido.
Durante o dia fez muito calor. Uma coisa, durante o dia fez muito calor. Mudou? Não. Então, aqui o uso é facultativo, tá bom? Quando eu desloco um adjunto adverbial, qualquer um, de tempo, de lugar, né? Eu trago para o início, é recomendado utilizar a vírgula. Mas isso não é uma regra obrigatória, tá bom? Então, aqui neste caso, nós temos a única que não sofreu alteração, a letra C. Agora vamos ver a letra D também. É proibido nesta área fumar, cachorro e crianças. Olha só. Nesta área é proibido fumar, é proibido trazer cachorro, é proibido crianças ali. Uma coisa, não é? Agora, é proibido nesta área fumar cachorro e crianças. Observe que é como se eu estivesse dizendo que alguém ali poderia fumar um cachorro e uma criança, né? Colocar um cachorro na boca e fumar. Da mesma forma, colocar uma criança na boca e fumar, algo extremamente impensável, né? Impossível aí de acontecer. Mas o que dá a entender, se não utilizar a vírgula, é isso. Beleza? Então, meus queridos, foi isso aqui a correção, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí, né? E como eu já disse, né? Inscreva-se no canal para mais atividades que vocês puderem acompanhar. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.